por exemplo, Simone Tebet, que hoje faz parte do governo, criticando as urnas eletrônicas, falando Só que o ela, Lula é não? corrupto. Tem vídeos do PT É. Do Moraes. dizendo, falando do Moraes e, inclusive, incitando a fechar Flávio o Supremo Dino, Tribunal Federal. Flávio Flávio Dino. Dino, a turma do PDT toda, PSDB, todo O mundo. Não, Lupe falamos tanto do Lupe, né? Aí no caso do NSS, tem vídeo dele dizendo que houve fraudes, que as urnas eletrônicas não são confiáveis, mas aí para essa gente a internet não vale. e tem acervos dos Trapalhões, que enfim, todo mundo sempre fala dos Trapalhões, estão aí no ar, estão online. Então o quê? Vamos processar o Renato Aragão pelo passado? Quer dizer, como se ele tivesse ainda todo dia publicando aquela mesma sketch humorística. Isso é uma completa loucura. Mas é isso, a gente se perdeu totalmente, né? Normalizamos o absurdo a partir do direito dentro do país. E tem outra coisa também, Lacombe, estávamos falando, né, da Ruth e Raquel. Eu acho que existe uma Ruth e Raquel dentro do próprio Alexandre de Moraes, porque se você pega decisões do Alexandre de Moraes, nem são tão antigas assim, né? Eu sempre falei dessa decisão dele de 2018, faz tempo que eu não menciono, acho que agora chegou a hora de mencionar de novo, na ADI 4451, que falava exatamente sobre liberdade de expressão. O ministro Alexandre de Moraes era o ministro relator e foi julgado em junho de 2018, dia 21. Vejam vocês encontram essa decisão na internet, mas tem alguns pontos ali que hoje, né, não existem mais. Esse Alexandre de Moraes aqui não existe mais, porque ele diz o seguinte: tem vários pontos assim, é uma decisão brilhante, acreditem se quiser, na proteção da liberdade de expressão. E ele diz o seguinte, ali, entre alguns pontos, tem uns que são extremamente lúcidos, mais até do que outros, mas tem um que diz o seguinte: a livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. Aí ele continua: são inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. Aí esse ponto 5 dessa decisão dele que cabe para agora. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Assinado o ministro Alexandre de Moraes, 21 de junho de 2018, ADI 4451. E agora, professora Ruth, a Raquel, quem estará no plenário do Supremo amanhã? Pois é, será que o ministro Moraes de hoje, já que esse voto está online, consideraria o ministro Moraes de ontem antidemocrático e o incluiria no seu próprio inquérito? Talvez a gente possa criar também esse modelo, né? Aristóteles tem no livro A Política, ele diz que a democracia é um sistema degenerado. Isso está online, então vamos, já que a gente pode, o Musk está no inquérito das fake news, o ministro Moraes pode também buscar aí os familiares, os descendentes do Aristóteles, tentar encontrá-los e processá-los por agirem de forma antidemocrática. Isso tudo é uma total loucura. Veja, a liberdade de expressão
ela traz risco. Esse é o grande ponto, esse me parece ser o eixo. Nós estamos desaprendendo a assumir a possibilidade do risco da liberdade de expressão dentro da democracia. E com isso, a democracia deixa de existir. Porque é exatamente esse o ponto. Podemos ter uma opinião errada, podemos ter uma opinião torta, pode dar errado alguém que fale algo, isso pode resultar em algo ruim, mas ainda assim vale a pena, porque é exatamente nesse jogo do erro que se encontra o acerto. É justamente na possibilidade de você... Ninguém acerta sem poder errar. E dentro da democracia, a liberdade de expressão é esse instrumento, é esse motor que faz com que as pessoas, a gente toque adiante a nossa vida, podendo errar. Se a gente pode errar, a gente vai acertar. Se a gente não puder errar, a gente vai ficar cristalizado. Eu sempre uso um exemplo que é interessante, que é o seguinte, tem um livro do Foucault, inclusive, que era de esquerda, e que chama A História da Loucura, um catatal de 1000 páginas que ele conta toda a história da ciência tratando a loucura. Em todos aqueles momentos em que as pessoas faziam as coisas mais bizarras do mundo, davam banho pelando nas pessoas para ver se passava a loucura, e assim por diante. Ele vai contando todas as etapas até chegar-se à modernidade. Se em algum daqueles momentos as pessoas dissessem, não, aqui a ciência não pode mais ser questionada, a gente não teria chegado ao que chegou hoje. A ciência não teria evoluído. E assim é com opinião, assim é com humor, assim é com tudo. Então, se nós não quisermos mais correr risco, nós vamos parar no tempo e vamos entregar ao futuro uma mediocridade total.